Que outra utilidade podemos dar à solidão? É a proposta que nos faz o novo livro de poemas de Cláudia R. Sampaio, que vai ser lançado amanhã. Chama-se Outro Nome para a Solidão, e se na primeira parte entramos num mundo sombrio, na segunda deparamos com um consolo, com uma esperança, a de que a solidão também tem aspectos bons. A poesia serve a Cláudia R. Sampaio para falar sobre grandes coisas através das pequenas, encontra na ideia de infinito sentidos para os muitos pontos que fazem o cotidiano da sua vida. Chama-lhe tontura cósmica. Para trás tem os livros Os Dias da Corja, A Primeira Urina da Manhã, Ver no Escuro, 1025 miligramas, fez cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema e escreveu guiões para televisão. A pintura é outra expressão artística mais recente a que se tem dedicado, sendo que este novo livro, Outro Nome para a Solidão, conta com ilustrações e capa da sua autoria. A poesia de Cláudia R. Sampaio é de uma pungência sem refreios, até porque a queda se apresenta sempre iminente. A escrita é uma necessidade de lucidez. Um outro nome que não seja solidão. Um outro nome que nos distraia das nódoas, que nos faça cair de pé como os gatos. Que fosse este sítio cheio de plantas, ou o tabaco espalhado pelas horas, uma outra coisa disfarçada. Poderia ser um peixe de luz laranja, ou esta camisola que continua a vestir apesar do buraco que alastra, ou uma caixa de comprimidos servindo de jarra a um buquê de flores de plástico. Algo que nos fosse mais gentil, uma solidão com utilidade. Poderia, por exemplo, usá-la com graça, pendurada com brincos, dar-lhe dentadinhas separando os gomos. Uma outra coisa que nos servisse de lição, que nos fizesse ajoelhar com o som dos átomos ou falar de amor num autocarro cheio de gente e não ter medo de sair morto. Uma outra palavra que nos fizesse amar, isto de se ter um ventre vazio ou cheio de plantas inventadas. Sim, uma outra coisa, com aquela mulher aparentemente viva e um homem para confirmar. Repara como é precioso este momento de levantar o braço, levar a colher à boca, dizer adeus e não voltar. Eu, no fundo, eu acho que eu escrevo sempre sobre solidão, é um dos temas recorrentes na minha escrita. E o que eu fui descobrindo é que há vários tipos de solidão, não é? Há a solidão de estar sozinho, mas há uma solidão que eu percebi que é a pior ou a que me faz mais danos, que é a solidão interior, a solidão que tu não consegues passar aos outros porque é uma solidão na alma, não é? Uma solidão das coisas que tu nunca podes transmitir aos outros que estás a sentir. Quando te sentes mal, quando te sentes doente, é como se os outros nunca conseguem perceber aquilo por que estás a passar, ou seja, é uma solidão intransmissível, é uma solidão muito pior do que a solidão física de estar sozinha, não teres um companheiro, de estar sozinha em casa, de não teres amigos. É isso, e então a lucidez durante este livro foi essa, foi a de me deparar com esse tipo de solidão, e por isso é que o livro está dividido em duas partes. Há uma parte que se chama Hospital, a outra chama-se Outro Nome, e é um bocado como se fossem esses dois tipos de solidão, não é? A do hospital é esta solidão que eu estava a falar, de a solidão da tua cabeça, a solidão do teu estado de espírito, a solidão da doença, de te sentires perdida. E na segunda parte é como se fosse mais a outra solidão física, de além dessa, teres a solidão de estar sozinha, ou de procurares o amor, ou de questionares acerca de tudo o que se passa à tua volta. Eu acho que mesmo quando tu tentas comunicar acerca dessa solidão, não explicitamente, é impossível que os outros te percebam. Especialmente se estiveres a falar de doença ou de estares num ponto de solidão
em que isso te afeta mesmo a nível mental, ou que tens um distúrbio, quando tentas explicar aos outros como te sentes, o quão doente te sentes, as pessoas, mesmo que te tentem perceber, nunca chegam lá. Ou seja, o que eu percebo, mas então escrever, no fundo, é a minha companhia. Escrever é um pouco. O poema pode ser um companheiro, não é? Estou aqui a sofrer isto, estou aqui a passar por isto, e a escrita dá-me um pouco esse conforto do que não pode ser entendido de outra maneira. Eu costumo dizer que escrever é um pouco dá-me a conhecer o que eu não conheço de mim, ou faz-me perceber aquilo que eu não estou a perceber de outra maneira, é como se me mostrasse pensamentos que eu não sabia que tinha, coisas eu não sabia que podia chegar. A escrita faz-me sempre chegar a esse sítio que para mim é desconhecido de outra maneira. Olha, defino com solidão, lá está. Acho que solidão é mesmo uma ótima palavra para definir doença, seja ela de que tipo for, porque nunca ninguém vai sentir aquilo que tu estás a sentir. Logo por aí, solidão acho que é mesmo uma palavra certa para isso. Eu acho que a escrita é mágica precisamente por não teres um limite, porque tu nunca sabes até onde é que podes ir. E é uma das coisas que eu procuro inconscientemente quando escrevo, é sempre um ir mais além, um escavar mais fundo, cada vez mais fundo, talvez até ultrapassar esse abismo, cair por ali abaixo, mas eu acho que não sei escrever de outra maneira e é isso que interessa, é tu lançar-te ao precipício e, e espatifar-te lá embaixo e veres o resultado desse poema. E o que é que podes então comunicar quando chegas ao fim desse precipício? Eu cheguei ao fim do precipício. A questão é que eu acho que um poeta, não sei, vou falar por mim, mas eu acho que é impossível tu conseguires dizer absolutamente tudo o que queres num poema. Aliás, eu nem sei o que é que quer dizer completamente, mas acho que é impossível. Acho que um poema, no fundo, nunca tem fim. Tu nunca sabes se acabou, nunca sabes se transmitiste tudo o que querias. Então eu acho que é impossível dizeres tudo num poema, como acho que é impossível que alguém perceba ou traduza completamente o teu poema. Lá está, por isso é que para mim a poesia não tem tradução para outra língua, ok, há uma tentativa, mas nunca é a mesma coisa, e não tem tradução no sentido, há um sentimento, não há um impacto quando tu lês um poema. Óbvio que para ti vais buscar lá um sentido, mas é impossível saber se é esse o verdadeiro sentido do poema, se é o verdadeiro sentido do que aquela pessoa que o escreveu, se era isso que ela estava realmente a dizer, mas ainda bem, acho que é magia. Tudo é experiência, porque a minha escrita em poesia vem sempre da minha experiência. A do hospital é realmente uma experiência que tive no hospital. Aliás, já foram várias experiências no hospital e falo de um hospital psiquiátrico. E então, além de ter percebido, quer dizer, falo da solidão no livro de antes de ir para o hospital psiquiátrico e de precisar de uma salvação. Falo da solidão no próprio hospital psiquiátrico, do que vivi lá. A segunda parte é essa solidão já fora do hospital, é um pouco o pós-hospital.
É o deparar-me com o facto de estar numa fase mais frágil. Fala também, talvez, como na primeira urina da manhã, que também foi uma fase pós-hospital. Passado 3 anos, volto a falar um pouco sobre isso. Depois a recuperação, a tentativa de sair dessa solidão extrema, de me redescobrir. Eu estou-me a lembrar de um dos poemas do livro que começa mesmo com outro nome que não seja solidão. É um pouco isso, é um pouco a procura de... Falo mesmo de outra utilidade para a solidão, em que é que ela pode ser útil, não é? O que é que ela nos pode dar que seja também bonito. Porque a solidão também pode ter coisas bonitas e também há esse lado, acho eu, nos poemas do livro. Escrever é precisamente isso, não há limite. Aliás, eu acho que um dos erros na escola, quando se fala de poesia, há sempre um lado chato na poesia quando estamos a aprender, não é? Naqueles primeiros anos é tudo muito sério, é tudo muito Camões, e na altura, com aquela idade, as pessoas não percebem, no fundo, o que é poesia. Não sei, parece que é só uma coisa chata. Eu acho que se transmitisse logo desde então que a poesia pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer tipo de escrita até, pode ser aquilo que tu quiseres. Tu podes escrever absolutamente como quiseres em poesia. Não há aquelas regras todas, ok, é importante estudar isso, é importante analisar, mas tanta análise, tanto estudo, quebra sempre a tal magia. Então devia-se falar de poesia nesse sentido mais do infinito. Lá está, não há limites, não há barreiras. Podes ser o que quiseres, podes escrever sobre tudo o que quiseres, podes escrever sobre uma parede se isso for importante para ti, podes escrever sobre um par de botas que se estragaram. O que interessa é porque é que aquilo é tão importante, porque é que queres falar sobre isso e a maneira como falas sobre isso. Eu, por exemplo, costumo dizer que é como se... Eu acho que tenho uma escrita um pouco filosófica, porque eu estou sempre a questionar-me acerca de tudo, sou uma eterna criança nisso. E acho que nunca devíamos parar de questionar tudo o que está à nossa volta. E acho que a poesia serve muito para... É como se eu tentasse falar das grandes coisas através das pequenas, primeiro, porque eu vivo no meio das pequenas coisas, não é? Mas através disso perceber, então, até ao infinito, de tudo o que nos rodeia, não ficar só... Ok, eu estou a falar sobre esta mesa agora, mas através de falar desta mesa eu posso perceber, não sei, posso ir até não sei onde. Por acaso eu acho que no meu estilo de escrita, se é que tenho um estilo, mas eu sei que eu sou capaz de estar aqui sentada neste sítio a escrever, por acaso escrevo muito aqui, e estou a escrever sobre esta marquise, sobre as minhas plantas, começo por escrever, falo dos gatos, falo das gatas, mas se calhar acabo o poema a falar do quanto sou pequenina e do infinito que me está a gritar lá fora, e fico com uma tontura cósmica porque percebo que sou mesmo pequenina e que posso morrer a qualquer momento enquanto estava aqui a falar das minhas plantas. E é isso que a escrita me traz-me sempre uma espécie de euforia, de tontura, de me aperceber de coisas que, ok, estou a fazer o jantar, limpo a casa, faço as minhas pequeninas coisas, vou às compras, mas quando me sento a escrever é aquele momento reservado para perceber nas coisas que estão mais além. Hoje em dia as pessoas não têm tempo para parar para pensar, não é? As pessoas acomodam-se às coisas pequeninas que são importantes, e ainda bem que podemos aproveitar a beleza de coisas pequeninas, de uma flor, ai que prazer que me dá estar aqui a comer, a tratar da minha casa. Mas as pessoas acomodam-se a não pensar muito mais, não querem problemas, não querem, se lhes dizem isto é assim, é porque é assim, ok, então é assim.
E eu nunca estou satisfeita com isso. Para mim não é assim porque é assim. Há sempre mais qualquer coisa e eu quero chegar lá. As plantas, por acaso, eu acho que quem me conhece, as plantas são uma boa referência para falar de mim. Eu nem te sei explicar bem porque é que eu agora estou rodeada de tantas plantas, quer dizer, adoro plantas. Acho que por um lado isso vem da minha avó. Eu cresci sempre com a minha avó a tratar de plantas. A minha professora da primária, a nossa sala, estava sempre cheia de plantas e eu lembro-me de estar a fazer um teste ou a escrever uma composição e a minha professora andava a regar plantas e eu às vezes parava de escrever e ficava a olhar e pensava que aquilo era lindíssimo, o som da água na terra, não sei, o verde, às vezes chovia imenso lá fora e eu era criança e tinha medo das tempestades, mas depois olhava e a sala estava cheia de plantas e de desenhos e aquilo dava logo um conforto, não é? E então, não sei, talvez inconscientemente eu tenha trazido as plantas para a minha vida por causa dessa minha professora, por causa... Olá, Polly. Por causa da minha avó. E entretanto, e ao mesmo tempo são uma espécie de terapia para mim. Quando eu posso estar a sentir-me muito mal, muito triste, mas tratar de uma planta, salvá-la, tentar salvá-la se estiver quase a morrer, tirar as folhas secas, é um bocado... É como se elas me lembrassem que eu também tenho que fazer isso comigo, não é? Também tenho que tratar de mim, também tenho que me regar, também tenho que tirar as minhas folhas secas. Por acaso, eu sei que elas aparecem as duas muito na minha escrita, quer dizer, por acaso. Bom, é a minha mãe e a minha avó infelizmente já faleceu, vai fazer 2 anos. E a minha avó era uma espécie de mãe, era uma segunda mãe, até porque eu passava mais tempo com a minha avó do que com a minha mãe. E como cresci sem pai, apesar de viver com o meu avô, na mesma casa com elas, as mulheres tinham um papel muito importante na minha vida, porque a imagem do meu avô, ok, é uma imagem masculina, mas é um avô. Não está lá para ralhar comigo, não está lá para mudar a educação. Era mais um papel de uma pessoa fofinha e querida, e continua a ser. Então as mulheres tomaram conta da minha vida, essas duas mulheres, duas grandes mulheres. Tenho imensas saudades da minha avó, que era analfabeta, e talvez ela também apareça muito nos meus poemas porque... Quer dizer, eu estou a escrever e ela não sabia ler nem escrever e eu lembro-me de ser pequena e estar a tentar ensiná-la e ela às tantas, ela fazia um esforço para mim, mas dizia, oh filha, não quer saber, não, lê para mim. E eu adorava chegar a casa e ler à minha avó o que aprendia na escola. E se calhar é por isso que ela, de uma forma inconsciente, aparece tanto na minha escrita, porque era aquela pessoa para quem eu lia, quem eu tentei ensinar a escrever. E lia poemas que escrevia na primária, chegava a casa e era a primeira pessoa que estava lá para ouvi-los, era a minha avó. A minha mãe é como se fosse... A minha mãe faz parte de mim, a minha mãe é como se fosse os meus braços e as minhas pernas, não me imagino sem ela. Porque lá está, era essa presença muito de como cresci sem pai, e eu acho que qualquer pessoa que tenha passado por isso me vai perceber. A mãe depois desempenha todos os papéis, não é? E ela trabalhava imenso para conseguir sustentar-me e passámos algumas dificuldades, mas nunca me faltou nada. E uma das coisas que eu tenho que lhe agradecer é que a minha mãe nunca insistiu para que eu fosse algo que eu não sou. Ela sabe que eu desde pequena eu tinha de fazer algo ligado às artes. Andei no balé, depois também gostava muito de desenhar, mas depois falava em cinema, mas depois sempre escrevi. Eu acho que a minha mãe não se surpreendeu quando eu nunca lhe dizia que queria ser médica, nunca lhe dizia que queria ser professora, engenheira. Eram sempre coisas estapafúrdias, ou ok, astronauta, como quase todas as crianças, e a partir daí era sempre qualquer coisa que não existia ou que eu inventava. Lembro-me, por exemplo, de aos 10 anos ou isso, eu tentar fazer livros em casa no quarto. Escrevia um texto
em folhas, tudo à mão, e depois agrafava em forma de livro, e depois escrevia outro e andava a mostrar à minha mãe que estava a escrever livros. Então, claro que, quer dizer, não era novidade para a minha mãe que a minha vida ia ser assim, porque era isto que ela conhecia, e então tenho que lhe agradecer. E este último livro é dedicado a ela, sei lá, por tudo o que ela tem passado comigo, além do lado bom também está lá no meu lado mau, de que falo neste livro, portanto agradeço-lhe. Esse post no Facebook, o que eu disse lá foram coisas que me aconteceram, ou seja, eu não falei porque alguém me contou, eu estive lá, eu já estive 3 vezes internada e então sei bem o que se passa. Além de que achei, de facto, eu tinha acabado de escrever este livro que fala muito disso e achei que tinha que dizer qualquer coisa sobre aquilo. O Júlio de Matos que já não se chama assim, mas pronto, é um hospital público. E o que eu penso é assim, para já nem todas as pessoas que são internadas num hospital psiquiátrico são loucas, não é? E seja lá, não sei o que é loucura, obviamente que há pessoas que estão num mundo mais afastado, mas há pessoas que estão bem conscientes da realidade, apenas precisam de ajuda porque têm algum distúrbio, ou porque têm uma depressão profunda, ou porque algo de mau lhes aconteceu naquele momento e estão a precisar de ajuda, de uma salvação, de medicamentos. E então um sítio onde tu és internada para recuperar disso, seja o que for, devia ser um sítio que te acolhe e que te faz sentir melhor. Não só pelos medicamentos, mas por todo o tratamento que tu recebes. Ora, a última vez que eu fui internada, isto é só um exemplo, obviamente que tu, para seres internada, nenhum psiquiatra te manda ser internada se tu não precisares mesmo, porque os hospitais estão cheios, estão tão cheios que às vezes tu nem estás bem para sair e eles já te estão a mandar embora porque não há vagas e há mais gente a precisar de entrar. E logo na primeira noite em que eu precisava de ajuda e me estava a sentir mal, a única vaga que havia no pavilhão 21, eu já fiquei no 21 e no 24, mas no pavilhão 21, que é o pior, era uma vaga num hospital, num quarto de isolamento, que é um quarto onde cabe uma cama individual com um penico, um teto altíssimo, é mais ou menos como se fosse este espaço aqui, este quadrado. Enfiaram-me lá e depois ainda me trancam à chave durante a noite, não posso sair. Aquilo é completamente claustrofóbico. Tu só pensas, pá, não sei se houver um incêndio aqui, se eu me sentir mal, se eu entrar em pânico, eu não posso sair. Eu disse, mas como é que eu saio daqui? Bate à porta. Quer dizer, o hospital, aquilo é gigante. Às vezes nem sequer vês enfermeiros. Então, mas se eu quiser ir à casa de banho, mas tem aqui um penico. Quer dizer, não passei a noite a chorar porque me deram tanta medicação que eu acabei por adormecer, mas tive aquele tempo todo a chorar e desesperada. E obviamente que isso não é conforto absolutamente algum para uma pessoa que precisa de ajuda. Depois o facto de tirarem toda a roupa e todos os pertences, estar frio e até que alguém possa ir visitar-te ou que deixem essa pessoa entrar, ficares ao frio num corredor, não havia camas, porque fecham os quartos. Lembro-me, a minha cabeça caía com tanta medicação, eu só conseguia estar deitada e não tinha uma cama, então às tantas deitei-me no corredor. E foi outro doente que passou por mim, porque eu estava a tremer de frio, que foi pedir uma manta para me tapar. E eu não digo que há enfermeiros muito bons lá, já me aconteceu, aliás, houve um internamento em que eu acho que fui mais salva pelos enfermeiros do que pelo médico, porque não gostei dele. Mas também, não sei, há pessoas que não têm vocação para estar ali. Não sei, é muito complicado. Isto é só um pequeno exemplo. Um hospital psiquiátrico devia ter outro tipo de condições. Deviam puxar, por exemplo, pela alegria, não é? E há apenas uma sala onde há uma televisão, onde não há lugares suficientes para toda a gente sentar. E volto a dizer, tu estás sempre a cair de medicação, tu não consegues estar em pé. E as pessoas deitam-se, ocupam os lugares todos que apanham naquela sala. Não tens nada para fazer, morres ali dentro aos poucos, morres. E só medicação não te salva, não é?
Não sei, acho que tudo devia ser. As pessoas responsáveis deviam visitar elas próprias os hospitais, as pessoas responsáveis pela saúde, e perceberem que é urgente tratar a doença mental de outra forma, não é? Porque um país que não faz isso será sempre atrasado. Depois destas 3 experiências, eu lembro-me de ter pensado: bom, se eu já vivi isto, vou viver outras coisas, sobrevivi, vou continuar a sobreviver, não é? Hum, é óbvio, há uma altura em que chegas a pensar: mas eu estarei louca, mas qual é a minha diferença? Porque é que eu tenho que vir aqui parar? Porque é que eu não aguento? Há pessoas que aguentam, há pessoas que nunca vão ser internadas na vida, há pessoas que não sofrem estes horrores. Porque é que eu tenho que passar por isto, não é? Óbvio que me questionei, mas depois, bom, a partir da primeira vez, acho eu, comecei, e depois de coisas que o meu médico me disse, comecei a ganhar consciência de que tenho uma diferença, há uma diferença em mim, e de facto eu não aguento certas coisas, não aguento a realidade muitas vezes. Há dias em que aguento, em que ando aqui, mas há vezes em que a realidade é completamente insuportável e tu não podes sair da realidade, a não ser que te mates. E pronto, como é chato termos. É chato se tiveres que te matar, então bora lá tentar aguentar a realidade. E é isso, não sei, ganhei consciência de que tenho de facto essa dificuldade dentro de mim, e estou ainda a tentar aprender a viver com isso. Eu abordo o amor, sei lá, acho que de todas as maneiras possíveis. Lá está, por exemplo, isto também é amor, não é? O facto de eu estar a dizer que não aguento a realidade, de que esta lucidez, de disto ser tão difícil para mim, eu ter essa lucidez, mas andar aqui a tentar superar isto todos os dias, é uma forma de amor. É uma forma de amor por mim, e é uma forma de amor pelos que me rodeiam e que me querem cá, não é? E penso muitas vezes na minha mãe, o que seria dela se eu desaparecesse. Logo aí eu sei que estou a falar de amor. Claro que falo também do amor, de ter um companheiro, de encontrar o amor, a paixão, não é? O físico. Falo do amor pelas minhas gatas, falo do amor pelos meus amigos, não sei, acho que há amor. Escrever é amor, não é? Há amor em tudo aquilo que vamos fazendo, quando vem mesmo dentro de ti, faz isso com todo o teu ser, é amor. Pode-se dizer que eu sou uma pessoa que também busca desesperadamente o amor. Hum, e, bom, pelas coisas que eu fui descobrindo sobre mim ao longo deste tempo, sei que muito disso também vem de não ter tido um pai, não é? Um buraco, eu cresci com um buraco. Uh, e muita dessa minha sensibilidade, ou desse meu desespero, ou dessa minha extrema solidão, muitas vezes eu sei que um dos sítios de onde isso vem é desse buraco de ter tido ali uma falha de uma pessoa que seria muito importante para mim na minha vida, e ela não esteve lá. E sei que a partir daí, dessa falha, dessa ausência masculina, isso é uma coisa que sempre fez com que eu desse muita importância ao amor físico, ao amor entre um homem e uma mulher, não é? E acho que faz todo o sentido. Só descobri isto, só ganhei consciência disto depois, mas agora assumo, acho que não tem problema, e acho que. E mesmo, talvez mesmo se não houvesse essa falha de pai, talvez eu continuasse a ser essa pessoa que procura desesperadamente o amor. Não sei se desesperadamente é a palavra, mas. Porque eu não acho que seja vergonha, nem uma falha, tu assumires que precisas de amor, que precisas de um companheiro. Há pessoas que vivem bem sem isso, eu não vivo bem sem isso, e acho que não assumir é que talvez seja uma falha, não é? Pronto, nós vamos descobrindo ao longo da nossa vida as coisas que nos fazem sentir bem. Eu preciso sempre de ter alguém com quem partilhar as coisas que vou vivendo. Espero que partilhe mais coisas boas do que más, mas nem que seja com as minhas gatas, partilho muitas coisas com elas.
Eu acho que agora é uma altura onde já se fala mais sobre isso, sobre ok, eu tenho estas falhas, ou esta pessoa é diferente de mim, esta pessoa é homossexual, esta pessoa é louca, esta pessoa. ah, e hoje em dia estamos mais preparados, mesmo já desde a escola, a educação fez com que haja mais à vontade para se falar sobre as diferenças que nos rodeiam. Mas, por exemplo, ainda voltando ao hospital psiquiátrico, a mim parece-me óbvio que não estamos preparados, completamente preparados, porque eu noto que aquelas pessoas, de facto, se estiverem ali, ainda bem que estão ali, porque não fazem muita falta à sociedade, porque elas não fazem nada, porque têm distúrbios. E enquanto isso acontecer, não estamos de facto completamente preparados para assumir falhas. Eu sempre gostei de desenhar, quando era pequena desenhava muito. Passei pela escola António Arroio quando ainda estava um pouco indecisa sobre aquilo que queria fazer e sabia que gostava de artes. Na António Arroio tive apenas aulas de desenho, nem sequer eram aulas de pintura, porque eu entrei para lá para o curso de artes gráficas. Rapidamente percebi que artes gráficas não era para mim, porque tinha geometria descritiva e eu não consigo imaginar linhas que não vejo, não. Então acabei por desistir, fui para audiovisuais, descobri o cinema. Entretanto, em 2017, depois de uma fase, lá está, destas complicadas, como terapia até, porque era o que me apetecia, não sei explicar porque, comecei a pintar. E o que aconteceu foi que mostrei algumas dessas pinturas no Facebook e as pessoas interessaram-se. Ai, tão giro, ai, e posso comprar? E fui vendendo algumas. E pronto, e aconteceu que fui de facto vendendo, e um dia assumi para mim que, ok, eu assumo que sou uma pessoa que não consegue ter um emprego normal. Sou extremamente infeliz, sinto-me inútil se não fizer as coisas que realmente preciso de fazer. Eu preciso de escrever e preciso de pintar. O problema é que eu sempre assumi para mim que não tinha muito talento para pintar, não tinha técnica porque não aprendi. E o que é que eu fui descobrindo ao longo destes quase 2 anos, que ainda não são 2 anos? Descobri que se calhar a técnica não é realmente o que interessa na pintura, ou talvez mesmo na arte em geral. O que interessa é a maneira como tu te expressas. O que interessa é o que é que tu tens de diferente para dar. E de facto sou cada vez mais obcecada com arte e em pintura e faço imensas pesquisas por mim, e quanto mais vejo da história da arte e de pintores famosos, e descobri, por exemplo, a arte bruta e a arte outsider, que foi muita dela feita por pessoas doentes mentais, doentes que estão em hospitais, pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de aula de pintura, que não sabem, mas são pinturas absolutamente fabulosas. Porquê? Porque é a maneira deles se expressarem, e eles têm pinturas até muito mais intensas, na minha opinião, e muito mais valiosas e espetaculares do que muitos pintores que se tornaram famosos. Não estou a dizer que são maus, mas são únicas, e são porque aquilo é puro, não é? Porque é sem qualquer conhecimento de técnica, aquilo é o que sai, é de uma pureza. E quando eu fui descobrindo isso, pensei, ok, a pureza em tudo o que faço é o que me interessa, é assim que sai. Se for visualmente agradável, ok, as pessoas obviamente que se vão interessar mais do que uma coisa que não é visualmente agradável, e para mim a estética é muito importante. Eu gosto de coisas, não digo bonitas, porque a arte não é só feita de coisas bonitas, pode ser horrível, mas esteticamente é um horrível interessante, e é isso que me interessa. Eu acho é que é de uma forma inconsciente, porque eu muitas vezes, ou grande parte das vezes, depende, se me pedirem uma coisa em específico, um trabalho, eu sei que vou ter que pintar aquilo, mas quando eu estou a pintar porque sim, eu nem sei bem nem o que vou fazer, ou depois não sei explicar porque é que fiz um autorretrato, porque é que me pintei a mim com as gatas, porque é que
Eu não sei, talvez haja algum narcisismo, sim. Também escrevo muito sobre mim, não é? Hum, mas às vezes esse espelho, lá está, como eu digo que na escrita é uma maneira de perceber aquilo que estou a pensar ou que estou a sentir e no fim, então é isto, ok. Na pintura, se calhar, também é a mesma coisa. Quando eu faço aquele meu autorretrato, a maneira como eu me retratei, as cores, a posição, também diz algo. Não sei. Eu acho que não tenho um método específico para nada na minha vida. Não tenho um método para escrever, não tenho um método para pintar. A escrita, por exemplo, um poema pode surgir apenas um verso e se eu estiver disponível nesse momento para escrever imediatamente, eu aponto esse verso e ou surge o resto do poema ou não, fica ali aquele verso. E o que eu faço depois é vou repescar, olho para ele, ok, porque é que isto é importante, o que é que eu quis dizer com isto. E muitas vezes o que acontece é que eu na escrita faço uma espécie de esqueleto, não é? É o que vem, vem, vem. Lá está em estado puro e bruto. E depois, ao contrário do que eu fazia no primeiro livro, ou quando comecei a escrever, há uma construção, como na pintura, fui ganhando vou limando, vou reescrevendo, vou vendo, ok, este início se calhar não é o início, é o fim do poema. E acho que é interessante porque no fundo escrever um poema, quer dizer, um poema pode ser, é uma obra de arte, não é? E eu acho que se eu for obcecada em vou tornar isto cada vez melhor e reconstruir e virá-lo até ser aquilo que eu quero, acho que é um bom processo. Isto começou porque eu conheci o orientador no Júlio de Matos há uma oficina de artes onde os doentes, tanto os que estão internados como os que já saíram, acho que os que já saíram também podem frequentar, mas é mais os que vivem lá. E uma vez eu estava a fazer uma pesquisa a pensar, ok, nenhuma galeria vai querer as minhas pinturas porque estão todas muito focadas naquela arte contemporânea muito clean, muito, quer dizer, muito diferente daquilo que eu faço. Senta, Polly. E numa pesquisa sobre arte bruta em Portugal, o que é que havia, sobre pessoas que não são propriamente pintoras, eu descobri o Sandro Rezende, portanto, que é esta pessoa responsável por esta oficina de artes no hospital. E comuniquei com ele e ele disse, ok, já vi umas pinturas tuas aqui, mas gostava de vê-las ao vivo. E um dia peguei nas coisas todas com o Mário, enfiei numa pasta, mesmo os desenhos grandes, levei até lá. E ele viu e disse que gostava muito, disse que achava que eu tinha potencial e disse-me que brevemente que estava a construir um espaço que é em Marvila, que será uma espécie de residência para 10 artistas que estejam ligados de algum modo à saúde mental. E então esses artistas estariam lá, não é? Um ateliê para cada artista. Aquilo vai ter aulas de história da arte, acho eu, de cerâmica, vai ter restaurante, vai ter galeria, e tudo o que for criado lá será vendido lá, como uma galeria absolutamente normal. E acho que é uma coisa que não existe ainda cá. Eu, por acaso, em documentários já tinha visto coisas parecidas noutros países e lembro-me de estar até a dizer eu adorava fazer isto, porque não existe. E porque me interessa, como eu disse há pouco, esta arte mais bruta, mais, como é que se diz, instintiva. E, bom, entretanto, ele convidou-me para fazer parte desses 10 artistas e para mim é como se me tivesse sido a lotaria, porque para já é um apoio, não é? E depois eu faço tudo aqui muito sozinha e acho que ter alguma espécie de orientação, não é? Alguém a ajudar-me vai ser, não é ensinar-me, mas a orientar, a ajudar, a puxar por mim vai ser ótimo, além de ter um espaço que não tenho aqui em casa. Então estou muito contente com isso.